mais um debate político para a conta, comigo, Érica Lima, na Rede Onda Digital, canal 8.2. Hoje a gente vai entrevistar o vereador Diego Afonso. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Érica. Estou aqui à disposição para prestar conta com todos os teus telespectadores, com todos os internautas aí nas plataformas digitais que assistem e acompanham teu programa. Eu já sou um fã, né, porque sou político, digo, de formação desde muito novo. Então, você faz um trabalho sério e leva informação comprometida aí para os seus telespectadores e internautas que acompanham. Agradecemos a sua disposição, não é todo vereador que quer vir falar conosco, né? É importante a gente fazer isso, que é um momento de prestação de conta, é um momento para a população conhecer quem é você. E a gente já vai dizendo, né? Você que é empresário também, né? Vem de um segmento, se tornou um político, já é o segundo mandato. Você que também já foi do partido, aqui que eu estava olhando, já teve outros partidos, né? Agora já foi filiado no PSL, isso. Partido Democrático, e agora está no União Brasil. Isso. Ajudei, né? Eu tive esse meu último mandato no PSL, ajudei na fundação do PSL com o DEM, né? Duas grandes siglas, aonde fundou aí esse grande partido que é a União Brasil, é o terceiro maior partido do país, e aqui no Amazonas é o maior partido do Amazonas. Então, eu orgulho muito de fazer parte dessa família que é a União, e que vem crescendo a cada dia e tem uma plataforma, discute aí já o futuro da nossa cidade, que passa por esse ano de 2024, que é um ano eleitoral. Para mim entender quem é o Diego, eu tenho que entender, né, esse processo de tomada de decisão. E aí eu quero saber por que você veio para a União Brasil, que agora, né, o Wilson Lima, que é nosso governador, está como presidente estadual. É como eu lhe falei logo no início, eu ajudei a fundar a União Brasil, né? Eu vim a convite do Antônio Rueda, vice-presidente do PSL, me convidou lá atrás, em 2017, e aí a gente entrou na sigla, preparamos o partido. Na época, o deputado Pablo ficou com o diretório estadual e eu fiquei com o diretório municipal, aonde nós preparamos para o pleito, né? Tivemos sucesso aí no último pleito, onde a gente elegeu uma bancada de 2 vereadores e na fusão com o DEM, a nossa bancada ficou com 4 vereadores, né? A segunda maior bancada depois do Avante, do atual prefeito. Então, União já nasceu grande, né, de 2 grandes siglas, e com a vinda do governador Wilson Lima, ficou muito mais fácil de se trabalhar. Por quê? O governador sempre foi uma liderança de diálogo, sempre foi uma liderança de escutar as diversas lideranças que hoje a União Brasil tem em todo o estado do Amazonas, né? Para você ter uma ideia, recentemente, o governador instalou 33 diretórios em 33 prefeitos prefeituráveis. Então, a meta do governador Wilson Lima para esse pleito é muito ousada e passa pelo diretório municipal, passa por Manaus, né? 2024, com toda certeza, é uma eleição muito importante para o cenário político futuro, inclusive da cidade de Manaus. Logo de cara, eu quero perguntar de você, por que você se tornou político? Eu tive uma formação muito politizada, né? Eu fui formado pela Fundação Ulisses Guimarães, e logo durante a minha academia ali de Direito, a gente vai percebendo já algumas aptidões. Longe de mim, apesar da minha família ter uma tradição política no sul do Amazonas, né? Meu avô foi prefeito de uma cidade no sul mesmo, na divisa já com Acre, Pauini, é uma cidade de 50 mil habitantes, e hoje o meu tio é prefeito lá, irmão mais novo do meu pai. Logo em seguida, meu avô teve 4 mandatos lá na região, lá em Pauini. Logo em seguida, meu pai teve o primeiro mandato em 98. Meu pai teve uma carreira empresarial e bancária de 25 anos, e hoje ele está aí já fazendo 25 anos de carreira política no Parlamento Estadual, que é o deputado Adígito Afonso. E aí, em seguida, a minha primeira eleição foi há 12 anos atrás, né, onde eu disputei uma eleição logo que saí da Faculdade de Direito, e aí a gente já começa a ver a aptidão, e eu digo que política é uma missão, né? A gente percebe que
é um dom de algumas pessoas e tudo, de representar aquele segmento, mas durante a sua caminhada você vê que é uma missão mesmo, que você tem de representar aquele segmento da sociedade, aquela fatia da população, e se faz isso com afinco, eu não tenho dúvida que cresce na política e com certeza sempre representando um anseio da sociedade. Você faz parte dos 41, né, vereadores aqui de Manaus, e esse período já é um período já de que você caminha, né, com uma possível reeleição, que nós estamos em ano eleitoral. Eu gostaria de perguntar de você como é que você se sente, né, nesse processo, que não é a primeira vez, né, mas como é que você se sente atuando dentro das necessidades da população? Como é que você avalia o seu mandato? Olhando para você, olhando para o seu trabalho. Eu vim da iniciativa privada, né? Como você falou, vim do comércio, vim da iniciativa privada, e tudo que eu aprendi na gestão eu levo para o meu mandato. E aí são números, né? Os números demonstram, e esse meu mandato que estou exercendo foi um mandato que me deu muita experiência, né? Presidi uma grande sigla, presidi CPI, criei a Frente de Recuperação Econômica após o Covid, né? O nosso mandato conseguiu aí capitanear até o prezado momento mais de 19 milhões de emendas para Manaus. Então isso, quando tu percebe que aquele projeto de lei, que aquele tag, por exemplo, que a CPI originou, reduz a tarifa de esgoto para aquelas famílias que não tinham o serviço e eram cobradas indevidamente. Foi zerado. Para quem tem as 4 etapas, de 100% ficou 75%. Isso dá uma economia no bolso do consumidor manauara de quase R$ 1.400 todos os anos, né? E isso atingiu 160 mil manauaras que têm, né, esse percentual, as 4 etapas do esgotamento sanitário. Também, recentemente, a gente viu aí a concessionária lançar o Trata Bem. Tudo isso por conta dos feitos da CPI, que prevê no TAG, até 2030, fechar toda a capital amazonense a ter o sistema de esgoto sanitário. Isso é um legado, né? Isso é o que a gente quer, o que a gente discute sempre no parlamento é a gestão pública. Assim como eu faço da minha empresa, como eu faço do meu negócio, eu quero que os serviços públicos sejam de qualidade, eu quero que a vida do manauara mude. Quando o teu mandato faz isso, tu já tem aquele sentimento de missão cumprida. Eu fiz aqui uma avaliação e a gente mesmo pelo Convergente, nós fizemos uma matéria sobre produtividade, né, dos vereadores. E aí, nessa questão de matéria de produtividade, você está bem nas matérias, né? Você teve aí uma atuação, fez projeto de lei, só de projeto de leis aqui, que feito por você, como autor, né? São 18. E aí, com coautoria, sobe aí para 53, né? Isso. Mais ou menos isso. Se tiver alguma coisa, a gente coloca aqui corrigindo. Você pode corrigir. Isso. Érica. Os projetos de lei, quando a gente colocou, muitas pessoas questionaram. Vereadores disseram assim, não, mas o papel do vereador é estar na rua. Fala um pouco sobre isso. E isso é fundamental, tá? Não nasce nenhum projeto de lei se não for um anseio daquele segmento que a gente defende e naquilo que eu acredito, na minha ideologia partidária, no que eu acredito que é o melhor para a cidade. Então, eu sou de qualidade, né? Eu não quero ter um número expressivo, como você colocou esse, se não for refletir na ponta, se eu não puder cobrar também do executivo executar aquela lei. Eu citei ainda há pouco, né, o TAG que originou da CPI. E assim a gente produz de forma legislativa, mas que tenha efeito, né? Eu já fui, por exemplo, na Frente de Recuperação Econômica, eu capitaneei aí um revogaço, porque existiam leis caducas na Câmara Municipal de Manaus que não serviu de nada e ainda trabalhava alguns segmentos, né? O caso de, por exemplo, de supermercados, que existia uma lei de 98 que regulamentava o horário de supermercados, e onde agora todos são hipermercados, né? Todos são 24 horas, e existia ali aquela lei. Ali, às vezes, um fiscal daquela determinada secretaria vai lá, fiscaliza e multa aquele segmento, ou fecha ou atrapalha. Então, isso é um exemplo, né? Eu sou realmente de uma produção parlamentar qualitativa, eu sempre não produzo nada
da minha cabeça ou muito influente da minha equipe. Às vezes acontece descuido. Tá? Recentemente, uma questão da regulamentação de uma bag, de um delivery, a gente discutiu pouco com a equipe e a equipe apresentou. Quando eu vi no plenário, eu mandei retirar. Eu não apresento nada se não for discutido com a categoria. E eu jamais vou votar contra qualquer segmento econômico. Até porque a gente está vendo a dificuldade de número de trabalho. Eu defendo a geração de emprego e renda e empreendedorismo. E quando eu criei essa frente de recuperação econômica, eu levei todos os vereadores que sinalizavam para essa frente para dentro da CDL, para dentro da SUFRAMA, para dentro da ACA, para dentro dos entes federativos que fazem parte da nossa cadeia econômica. Isso foi um divisor de água. Muitas das vezes, nos meus mandatos anteriores, parecia que eu era um grande vilão. Né? Quando a gente defende empresário, parece que está defendendo nada, não é aquele cara que é impossível de trabalhar no nosso país com as altas cargas tributárias, né? É praticamente impossível ser determinados, abrir determinadas empresas no nosso país e pagar esse grande manicômio aí tributário que a gente vive. Falando sobre os projetos de lei, você falou assim, com muito orgulho, né, que você esteve à frente e presidiu a CPI da Água de Manaus, e eu gostaria de saber qual outro projeto de lei que você vê assim, olha, eu tenho orgulho, realmente esse projeto, ele é a cara da sociedade, né, ele é uma necessidade da população. Olha só, a gente está recentemente, logo no retorno do trabalho, a gente apresentou aí uma PL para ela obrigar todos os cuidadores das crianças de ensino infantil serem do sexo feminino. E a gente vê os índices sempre aumentando de abuso sexual em crianças, né? Isso dentro das escolas. E a gente percebe aí que a geração está cada vez mais assexuada, se esse cuidado. E eu não vi, eu acho que deve ser aprovado por unanimidade. Isso são medidas como essa, que eu acho que a gente consegue aí dar a contribuição também para os nossos jovens, também para nossas crianças e para as mães que, às vezes, dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro, vê tanta atrocidade, né? Se na escola ela não poder ter essa segurança, a gente já não tem um grande número de creches, né? A gente percebe aí a dificuldade que a administração atual tem de honrar o que prometeu na sua leitura da mensagem, que foram 300 creches. Né? Inauguraram uma e com maior dificuldade. Portanto, as nossas mães ficam à mercê ainda do ensino fundamental e infantil. E uma medida como essa, por exemplo, com certeza reduzirá, não acabará, mas reduzirá, e a sociedade, uma PL como esse, com certeza volta para a preocupação que o chefe do executivo tem que ter com as nossas crianças, com os nossos jovens dentro das escolas. Falando em comissão, né? As comissões, elas são importantes. É ali que é discutido e ela é dividida por áreas temáticas. E aí eu vi aqui que você faz parte de várias comissões, né? Mas assim, das comissões que você participa, eu vi que você está como vice-presidente na comissão de importação e acompanhamento de lei e a comissão de cultura, patrimônio histórico e a comissão de esporte. Comissões importantes também essa, né? Com certeza. A gente tem um pilar do nosso mandato, é o empreendedorismo, a geração de emprego e renda. A educação, o esporte e a cultura. Eu sempre procuro participar dessas comissões que eu tenho aí uma afinidade. E a gente, durante a comissão de importação, a comissão de obras públicas, eu fui superintendente de habitação do Estado e fui recentemente convidado pelo governador para conduzir, para participar efetivamente desse plano habitacional. E eu me sinto muito entusiasmado porque o governador Wilson Lima deu prioridade para a habitação. A gente vê aí valores robustos e principalmente com transparência na inscrição, na seleção, no chamamento público de todo esse conglomerado de obra e principalmente a regularização imobiliária.
nenhum desses conjuntos habitacionais que ele começou a regularizar agora eram entregue com a sua certidão, com o seu habite, né? Hoje, todas as unidades do Estado estão sendo regularizadas e o que ele está entregando, ele entrega com título definitivo, que é o grande bem de toda a família. Tem famílias no Estado que morriam e não levavam a sua dignidade, né, de fato, a sua terra legalizada. E o governador Wilson Lima teve esse cuidado. A gente está ajudando a construir o Amazonas Meu Lar e eu não tenho dúvida que esse plano habitacional reduzirá mais de 25% o déficit habitacional em todo o estado do Amazonas. Diego, eu estava analisando, né, através do sistema da CMM, e eu achei aqui algumas coisas importantes e interessantes dentro do seu mandato. Inclusive um PL 537 de 2021, que ele fala sobre a criação de Vale Transporte do Trabalhador Desempregado, VTTD, e aí o resultado está como aprovado, mas arquivado. Explica como é que está? O projeto está, não acho que na comissão, numa das últimas comissões, né, o projeto foi aprovado até a quinta, e precisa o presidente desarquivar ou eu vou reapresentar pela emenda que fizeram, né? Porque, segundo o presidente da Comissão de Finanças, tem um impacto aí econômico e isso interfere no município, no município, né? Na arrecadação do Sinetran. E a gente sabe que todo o subsídio que é dado ao transporte são vultuosos. Achei interessante, assim, né? Porque a gente sabe que a pessoa, quando está desempregada, né? E isso seria um grande incentivo. Mas você está justificando realmente que precisa ter uma análise e é bem complicado, né? E mais ainda, às vezes é a força de vontade, a vontade da base governista, a vontade do prefeito, de fato. Não adianta somente a gente legislar, trazer um clamor da população. Isso foi um projeto que nasceu na Frente de Recuperação Econômica, né, a gente dando sinais aí em vários segmentos da economia voltando, mas a gente tinha um gargalo, você imagina, a gente fez o maior perdão fiscal da história do FUMIPEC, né? A gente percebeu que desde a fundação, o fundo da micro e pequena empresa, que ficava ali dentro da Secretaria de Inovação Centep, do secretário Radi, todos aqueles microempresários, empreendedores individuais que tiveram contraído um equipamento na feira, na sua panificadora, no seu salão comunitário, nunca tinham tido nenhuma anistia. E a pandemia, você sabe, aí agravou todo o sistema econômico, né? O micro, pequeno, médio, até segmentos de grande porte fecharam as portas, quebraram, e tudo que a gente fez foi de fato para essas pessoas terem pelo menos um nome limpo. E o perdão no FUMIPEC foi nessa linha. E foi uma produtividade dessa frente, que conseguiu anistiar a vida de mais de 6 mil empreendedores, 13 milhões. Eu digo que foi uma justiça social com essas pessoas, né, onde tiveram tudo anistiado desde a sua fundação do fundo e puderam aí buscar a Agência de Fomento do Estado, puderam contrair aí esse pacote do empreendedor social, acho que da Centep, onde borracheiros tiveram condições de incrementar o seu negócio, salões de beleza tiveram condições de comprar o autoclave e tal, uma série aí de denúncias também, esse projeto do município, que a gente cobra para que a gente possa, de fato, contemplar esses 12 mil, 15 mil, da mesma forma como um projeto de anistia do ISS em toda a operação de crédito da cidade de Manaus. A Agência de Fomento do Estado, a FEAM, ela é cobrada dela toda a operação de crédito a qualquer feirante, a qualquer micro e pequeno empresário, a qualquer empresário de médio porte, os 5% do imposto sobre serviço pela prefeitura. E eu fiz uma indicação, aprovei por unanimidade isso na Câmara, dessa anistia, porque a agência de fomento ela é para fomentar, ela não tem que ter lucro, né? E aí o governador se comprometeu de toda essa anistia que a prefeitura fizesse desse meu projeto, ele revestiria para os feirantes. Se for 17 milhões do ISS não cobrado da FEAM, 17 milhões será aplicado
como o prefeito bem entender. Se é com borracheiro, se é selecionado, triado pela Centep para panificação, se é para os feirantes, ele faria dessa forma. O projeto está engavetado na Casa Civil, né, arranjaram a ilegalidade, né, do sistema aí tributário brasileiro e a gente não conseguiu anistiar e principalmente dar esse projeto de presente aí para vários empreendedores que iriam ser contemplados com mais ou menos 13 a 17 milhões das agências de fomento do Estado. E aí a gente voltando, né, a conversar, e eu já ouvindo e analisando também os desafios, que muitas vezes as pessoas não sabem qual é o desafio que o vereador tem, né, na dinâmica do dia a dia, na CMM. Eu gostaria que você desse 0 a 10 para Davi Reis, né, que esteve à frente, né, como presidente. Como você avaliou a atuação dele? O Davi, eu fiz parte da mesa, inclusive, e o Davi foi uma união nossa que todos os vereadores, inclusive, acreditavam, porque ele tinha a chancela do chefe do executivo. Mas eu dou nota 0 para ele, né? Porque, inclusive, me julgo, fiz parte fui vice-presidente da mesa, mas tudo hoje que aconteceu com a máquina do parlamento e principalmente na vontade dele de legislar, né, a gente percebe que ele não tem. Então é por isso que eu, de fato, apesar, né, de ser um colega de bancada minha, mas como gestor, ele deixou a desejar e é por isso que eu coloco essa nota. E agora Caio André, 0 a 10. O Caio pegou uma administração com esse ponto, né, com gargalo econômico, né, com déficit orçamentário, e isso vocês devem ter escutado, ele deve ter prestado conta aqui com vocês. Não faço parte da mesa, mas apoiei o Caio, acredito nessa independência que hoje o Poder Legislativo vive, né? Eu acho que o Caio vem demonstrando muita ousadia no quesito transparência, no quesito, inclusive, de eu escutar muitos colegas. Eu não faço parte da mesa, mas todas as decisões ele conversa com os vereadores, né, que elegeram ele. Isso, para mim, já é um ponto positivo, mas não dou nota 10, mas dou uma nota 8, né, porque eu sempre vou discutir gestão, né, eficiência mesmo da gestão. Ainda tem alguns pontos na casa que precisam ser melhorados, mas vejo com bons olhos. Eu acho que o Caio aí fez o que a gente estava querendo no momento, que era a independência do poder parlamentar, né? A gente sabe que os poderes são harmônicos, mas o parlamento não pode ser um puxadinho na qual a gestão que eu comentei ainda há pouco virou, né? A gente não tinha independência e fazia tudo que o chefe do executivo queria e sem sequer ser consultado. Se você tivesse como eleitor na frente da urna, quem você não votaria de jeito nenhum, comparando, fazendo a respeito dos seus amigos vereadores? Esse não tem voto mesmo. Eu não votaria no prefeito Davi Almeida. E quando a gente fala sobre vereadores também, quem você não votaria de jeito nenhum? Vereadores? Vou te falar, não. Tá aí, não tenho nenhum. Eu acho que os 41 vereadores, né, o que compõe o parlamento é exatamente essa diversidade. Eu digo que eu não tenho um adversário político, muito menos na Câmara, né, mas já tive muitos debates calorosos, mas eu acho que é isso que compõe a Câmara, né? É a representatividade da maior pluralidade, do maior número de partidos possíveis. Quem não passa pela Câmara não tem a envergadura política que eu acho que todo homem público precisa ter. São discussões muito rápidas, cada um com o seu ponto de vista, mas eu confesso que eu não tenho ninguém. Esse aqui eu não votaria, não, assim, porque eu digo que eu não tenho inimigo, eu não tenho adversário. É diferente do que eu coloquei agora em gestor, né? Por exemplo, para presidente eu não votaria mais no Davi. Eu falei isso para ele quando o prefeito tentou colocar ele para se reeleger presidente. Foi uma das questões que a gente não aceitou, e aí foi onde nasceu o nome do Caio.
Agora nós vamos fazer o jogo das cartas. Vou aqui embaralhar, né? E aí você tira uma carta e vai comentar sobre essa personalidade. Quando você tirar, você mostra para quem está assistindo a gente. Coronel Menezes, agora a gente vai falar ano eleitoral, né? Coronel Menezes é uma das possibilidades, né? Que pode vir compor aí essa disputa eleitoral. Como é que você avalia, Coronel Menezes? O Coronel Menezes a gente não tem, a avaliação que se tem é do que ele produziu na SUFRAMA, né? E a gente percebe que não teve grandes feitos. Eu sempre vou discutir gestão. Eu não posso medir o potencial do coronel, a não ser militarmente, mas não teve, a gente não viu crescimento, né, do polo industrial na sua gestão. O que a gente vê é uma problemática que ele tem, inclusive, de aglutinar a direita, e isso é um ponto que ele precisa, de fato, melhorar, e eu digo isso para toda direita e extrema-direita da nossa cidade. É preciso, de fato, se tiver uma candidatura que seja sólida, mas da direita unida. Eu vou continuar defendendo os projetos do União Brasil, né, mas o Coronel Menezes é uma interrogação, né, só se tem como fazer uma avaliação dele do que ele fez na SUFRAMA e não fez grandes coisas, né, eu não vejo nenhum feito. Praticamente eu me lembro ainda do sistema viário, ele não conseguiu fazer com o atual prefeito, e talvez eu acho que por isso que ele deve ser um candidato a prefeiturável aí para enfrentar o Davi Almeida, porque não conseguiram asfaltar, para se ter ideia, o distrito. Vamos lá, mais uma cartinha. Davi Almeida, já estava falando sobre ele, né? Você é oposição. Sim, nós estamos Mas mesmo sendo oposição, ainda está tendo muita coisa sendo discutida nos bastidores da política. Inclusive, né, em quem o governador Wilson Lima irá apoiar. Se vai apoiar mais de um. Fala um pouco sobre isso e fala sobre o Davi. Sim, eu sempre vou discutir, como eu falei, gestão. Davi Almeida é o chefe do executivo, né? E o que eu aponto sempre na Câmara é a gestão pífia que ele vem conduzindo, né? A gente vê os resultados muito tímidos, né? E quando se tenta a todo e qualquer custo, por exemplo, um empréstimo, né? Que não foi contraído pela prefeitura. Eles aprovaram, houve um equívoco aí dentro do projeto de lei, um erro da matéria, e a prefeitura não houve ter o dinheiro. E eu sempre votei contra, continuarei votando contra, porque o que a gente vê, Eric, exatamente não é falta de dinheiro, né? A prefeitura teve um volume muito grande de orçamento estadual, do governo federal, né? E principalmente uma arrecadação boa. Né? O que falta é prioridade. Né? Não se tem como gerar emprego com um orçamento desse tamanho. Não se tem como realmente fazer um turismo, né, aqui ecológico, revitalizar o centro. Não se tem como integralizar, aí, discutir mobilidade urbana, trafegabilidade, se não tiver investimentos sérios em todas essas áreas. E a gente, recentemente, a volta dos trabalhos agora, o chefe do executivo teve lendo a mensagem. Nem as ruas que ele prometeu com asfalto a Manaus, que foi um recurso estadual, foram cumpridas. Né? Ele colocou 2.000 ruas, anunciou 10.000 e não chegou a 600 no que foi colocado no portal Transparência da Prefeitura. Né? Então a gente viu uma série, anunciou um pacote habitacional de 6.000 unidades. A secretaria foi criada no passado. Nós sabemos que Manaus, até o final da gestão dele, não vai receber uma unidade habitacional. E ele falou isso na Câmara. Né? E eu torço, eu no início, eu jamais vou ser o profeta do caos. Mas eu vou apontar um erro, eu vou apontar para que a gestão possa melhorar. Então eu sempre tive esse comportamento, né, de independência, e quando eu critico, eu mostro a solução. Eu sou o vereador, por exemplo, que indicou a recriação da Secretaria de Habitação. Né? Você vê como é que Manaus ia ficar sem uma Secretaria de Habitação, com Minha Casa Minha Vida batendo na porta, e o maior programa habitacional da história do Estado já acontecendo. Recria. Foi um projeto meu. Ele recriou, né, colocou, tá aí. A Manaus já foi contemplada
com 3.900 unidades do governo federal, Minha Casa e Minha Vida. Mas ainda tem processo licitatório, ele não poderia fazer um anúncio, né, de possibilidade de 6.000 unidades para esse ano, enquanto a gestão dele acaba no dia 31 de dezembro de 2024. Estamos quase finalizando nossa entrevista, mas vale a pena mais uma carta. Amon Mandel. Amon Mandel, que sexta-feira, né, já sinalizou aí o seu posicionamento para essa eleição. Como é que você avalia Amon Mandel? Já foi vereador, esteve atuando junto com você. Né? Fala aí desses bastidores. Eu acho que o Amon, ele tem uma longa estrada pela frente. Né? Foi um vereador atuante, né? Ele fez uma oposição à altura, inclusive, nesses 2 anos de mandato. Ele precisa, de fato, tomar as rédeas do mandato dele federal. Eu acredito que ele pertence a um partido razoavelmente grande, né? E aí eu já vejo agora ele já saindo de novo do mandato e já para uma possível candidatura à prefeitura, né? Eu acho que isso não é uma responsabilidade com o eleitor, né? Eu acho que ele realmente precisa avaliar, né, muito bem isso. O eleitor, pela pouca experiência que eu tenho, não vai entender de largar mais um mandato, né, na Câmara Federal para tentar, e eu acredito que ele precisa mais de maturidade mesmo, né? Precisa de maturidade política. Eu, por exemplo, sou muito novo, mas eu vim na iniciativa privada, já fui secretário de Estado, já fui superintendente, né? Já presidi aí vários partidos, isso tudo é experiência, né? Eu acredito que ele precisa disso, nada contra o jovem, nada, mais administração pública não é coisa séria para quem não tem uma bagagem, uma formação e ainda está aí no início da sua trajetória. Mas é um bom político, eu acredito que a independência dele e essa oposição que ele fez, muito coerente ao atual prefeito, deu esse volume e já pontua ele aí com os principais prefeituráveis aí do processo eleitoral de 2024. Pensando já quase no final da nossa entrevista, e com a tua experiência, como é que você pensa hoje, né, esse ano eleitoral? No pleito passado, a gente teve mais de 50%, né, de renovação. Você acha que isso vai acontecer novamente? Eu acho que a renovação sempre existiu em torno de 50% a 55%, né? Foi isso na Assembleia. Eu acredito que continue na Câmara. Não vejo a renovação muito grande, porque eu acompanho aí os nomes, né? A gente está vendo aí os possíveis candidatos, não vejo muito fugir daquela realidade. Não vejo também novas lideranças, né? Isso eu estimulo muito dentro da juventude partidária. Vejo até uma procura, essa geração mais politizada, né? A gente percebe aí, inclusive dos prefeituráveis novos, já tem os novos nomes, né? A gente vê aí o Cidade com a maior crescente, né? A gente vê já o Amon disputando ali já as primeiras colocações, da mesma forma nas últimas pesquisas. Então isso já é um termômetro que é a nova política, né? A gente percebe que o eleitorado novo de 16 a 25 anos, ele está mais politizado, ele tem informação aqui como o sistema de vocês, aqui com o Convergente, com as plataformas de vocês, ele tem na palma da mão, em tempo real, sabendo como nós políticos, né, votamos, nos comportamos e o que achamos em determinado cenário. Então a renovação deve permanecer nessa faixa. Não vejo grandes nomes no parlamento, né? Eu acredito que em torno de 10, 12 partidos, não, 13, 14 partidos devem fazer nominatas para o parlamento municipal, e eu acredito aí devemos ter em torno de 5 candidaturas a majoritário, e a União será uma. E para o vereador Diego Afonso, 0 a 10? Eu costumo dizer que eu estou bem entusiasmado com esse meu último mandato. Eu coloco para mim sempre
nunca numa nota máxima, mas eu posso me colocar, a gente se julgar até, digamos assim, é difícil, né? Mas eu coloco uma nota 9, porque a gente tem que sempre melhorar. Eu procuro ser uma pessoa não só política melhor no dia a dia, sempre me aperfeiçoar, sempre buscar entregar ao máximo aqueles que a gente representa. Então falta muito, né, para me chegar de fato aonde a gente estiver predestinado aí, aonde o nosso partido nos colocar, e para 2024. Estou preparado sempre, eu sempre busco isso, e estou bem entusiasmado para essa pré-campanha que daqui a pouco nós já estaremos entrando. E uma palavra que caracterize, né, um ponto positivo em você? Eu sou muito verdadeiro, eu sou isso aqui que a Érica está conhecendo, e para mim a política está muito na minha vida, no meu dia a dia. Então quando se faz aquilo que você tem aí predestinado e com amor, tudo acontece na sua hora e verdadeiramente, né? Então eu sou assim aqui, eu sou assim lá no São Raimundo, eu sou assim lá no Coroado, eu sou assim lá no Mutirão. E um ponto negativo? Eu acho que até essa verdade, né, a gente não ter papa na língua, né, falar o que acha, eu falo muito. Eu acho que isso aí, às vezes, a gente comete, a gente poderia segurar. E eu sou muito ansioso, né? Você vê aqui, eu estou com a minha perninha aqui balançando, e essa minha ansiedade, essa minha verdade demais, eu acredito que a gente passe. Eu acredito que poderia, às vezes, escutar mais, né, do que falar. Eu procuro fazer isso, mas é uma questão que é do meu perfil, né, falar muito e discutir muito naquilo que eu acredito, e a gente acaba, às vezes, passando um pouquinho. E quem Diego Afonso não estaria, né, não entraria e não ficaria no palanque? Eu não fiz parte do palanque do atual prefeito, eu não faria parte de novo, né, por tudo aquilo que ele vem demonstrando com a nossa cidade, né, as faltas de prioridade, uma gestão pífia, né, a gente vê muito pouco resultado, né, e o que a gente vê é uma comunicação robusta, inclusive em questões orçamentárias, né, são mais de 200 milhões de investimentos para a comunicação. Então aquele VT que apresentaram lá na leitura da mensagem está excelente, mas o asfalto não está chegando, as pontes muito menos, né, as obras de erosões, mais de 1.000 pontos que a cidade de Manaus tem aí já escalonada aí pela Defesa Civil. Eu acho que ele fez 10, né, e isso foi uma questão que todos nós debatemos, apontamos, inclusive eu consegui recurso, né, do Estado para começar o São Raimundo, começou, ainda faltam mais 150 metros, e assim esses 1.000 pontos em toda Manaus. E aí, toda chuva, eu acredito que todos nós que somos manauara, quando começa a chover, ficamos preocupados, né, com a população que sofre todos os dias com a cratera que abre, com o transporte coletivo que não chega, né, quando aqui você tem colaboradores que vêm, que precisam do transporte coletivo, todos os dias chegam atrasados com isso, e a gente percebe que a gente não vê avanço nenhum na mobilidade urbana, no desenvolvimento do nosso município. Eu agradeço muito sua presença aqui. A gente com certeza vai ter outros momentos, porque ainda tem muita água para rolar na política, mas eu gostaria que você olhasse para a câmera, falasse com quem está assistindo a gente e falasse, e agora nesse momento lembrasse, quando você não era político, a primeira vez que você se tornou vereador, que você veio para a política, agora nesse mandato, já caminhando, né, para começar um pleito eleitoral, o que é política para você? A política, como eu falei no início, é uma missão de vida, né? Quem me conhece sabe que eu não busquei isso, foi exatamente o nosso grupo, foi exatamente as frentes amplas que eu defendo, os nossos liderados que apontaram o meu nome. E aí tu percebe, Érica, que realmente é um destino, é uma missão que aqueles homens públicos têm, que são eleitos por vocês. Então minha responsabilidade e o meu mandato continua sendo,
dessa parte da população, é a vocês que eu falo todos os dias, né? Coloco sempre o nosso mandato, o nosso telefone à disposição, que eu vou deixar também aqui embaixo da telinha, e principalmente o Gabinete 21 e o Gabinete Móvel, que é o maior instrumento do nosso mandato dentro dos bairros e principalmente discutindo o anseio da população. Se eu continuo merecendo a confiança de vocês, é a vocês que a gente continuará trabalhando com muito afinco e responsabilidade no Parlamento Municipal. Eu agradeço a você que está com a gente até agora nesse momento. Quero mandar um grande abraço para todos os municípios do estado do Amazonas, em especial a nossa capital, Manaus, onde a gente está falando com o vereador. Quero dizer para você que o nosso programa é toda terça-feira, 22 horas, pela Rede Onda Digital, canal 8.2. Você também pode assistir pela plataforma do YouTube, da Rede Onda Digital, como do Convergente. Comigo, Érica Lima, porque esse programa ele atua no ponto incomum da política.